O governo vai investir 477 milhões de reais em um fundo para garantir a conservação de 60 milhões de hectares da Amazônia, o que corresponde a 15% da área total da floresta. Para falar sobre o assunto, o Cidadania convidou o coordenador do Programa de Áreas Protegidas da Amazônia, conhecido pela sigla ARPA, Sérgio Colasso. Obrigado, Sérgio, por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Veja, como é a engenharia financeira desse programa, né? De que maneira esse dinheiro será investido, aplicado? Então, o que a gente tem agora é a terceira fase do programa ARPA, instituído agora dia 21 de maio. Essa terceira fase ela surge como uma estratégia criada pela iniciativa ARPA para a Vida, que foi um esforço conjunto do governo brasileiro com uma série de parceiros como o WWF, Linden Trust for Conservation, a Fundação Moore e outros parceiros, o próprio BNDES. O governo da Alemanha, se eu não me engano. O governo da Alemanha. Então, a parceria com esses parceiros, a gente desenhou uma estratégia de saída para o programa ARPA. Então, o programa ARPA ele começa ali em 2002, com a visão de, na sua primeira fase, criar aí algo na casa de 18 milhões de hectares. Ele, durante a primeira fase, que rodou até 2010, ele supera todas as expectativas e consegue criar 24 milhões de hectares de unidade de conservação, consolida quase todas essas unidades. Entra na segunda fase com uma expectativa maior ainda, de chegar até 60 milhões de hectares. Só que em todo esse momento, sempre pairava uma questão que era a questão da sustentabilidade financeira no longo prazo dessas unidades. Então, todo o esforço de consolidação que a gente fez, de investir, construir, adquirir equipamento, manter essas unidades, ele deveria ser mantido no longo prazo. A terceira fase original do programa ia durar até 2018 e a gente tinha uma concepção de um fundo fiduciário que mantivesse essas unidades para todo o tempo. Para que a gente pudesse compor esse fundo atendendo aos 60 milhões de hectares e cumprindo com as necessidades de recurso em caráter suplementar ao orçamento público, tanto federal quanto estadual, a gente precisaria que a gente tenha um encontro aí de contas de mais ou menos R$1 investido pelos governos federal e estadual e R$1 de recursos capturados via doação. A gente precisaria crescer esse fundo de áreas protegidas na casa aí de 500 milhões de reais a R$1 bilhão. Então, como a gente não teria fôlego para fazer isso, dadas as condições que a gente tem hoje, tanto na economia quanto a posição do Brasil como uma economia mais forte, a gente partiu para uma estratégia alternativa, que era a ideia de você ter um fundo que pudesse garantir a transição entre o aporte de recursos que a gente tem hoje pelos governos federal e estadual e em 25 anos a gente pudesse crescer esse aporte aí numa casa de 2% a 3% ao ano, para que a gente pudesse, no último dos 25 anos, exaurir o fundo de transição e ter 100% do custeio das atividades que o ARPA mantém, como proteção das unidades, desenho e revisão dos planos de manejo, monitoramento da biodiversidade, integração com o entorno, que é a manutenção dos conselhos consultivos e deliberativos dessas unidades. Então, só para ficar claro, esses recursos, então, são oriundos de doação. Exatamente. Não são do governo. Exatamente. Nesse momento, não são do governo. Esse dinheiro vai ser aplicado em um fundo e os rendimentos, então, o governo vai captar esses rendimentos e aplicar Então, mais ou menos isso? Era o desenho original. Esse era o desenho original. Novo que a gente tem, dado que a gente precisaria de muito mais recurso para trabalhar com essa estratégia de utilizar somente os rendimentos, a nossa ideia é, nesses 25 anos, a gente usa os rendimentos, mas a gente consome o principal do fundo. Então, os recursos de doação eles estão entrando no Brasil via uma entidade parceira nossa, que é o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, o FUNBio. Ele foi criado pelo próprio Ministério, no esforço com a sociedade civil, para que a gente tivesse uma entidade que pudesse capturar esses recursos de doação e trazer para a máquina pública com mais agilidade, com segurança, mas com mais agilidade. Então, esses recursos são doados pelos parceiros. Então, a gente está agora, no momento, já recebendo um componente de 45 milhões de dólares de doações privadas captadas pelo WWF Estados Unidos e pelo governo brasileiro, pelos parceiros todos da iniciativa nos Estados Unidos. Então, esses primeiros 45 milhões de dólares já estão entrando. A gente tem uma proposta aí de 80 milhões de reais apresentada para o Fundo Amazônia, que deve aportar aí, a gente deve seguir o trâmite para aprovação e estamos apostando como conseguir aprovar isso daí para compor esse fundo de transição. A gente tem também já 7 mais 9 milhões de euros aportados e compromissados pelo governo da Alemanha, com a proposta que a gente consiga chegar até 30 milhões de euros, e a gente deve submeter uma proposta para o Fundo Mundial de Meio Ambiente, que é uma entidade multilateral que aporta recursos. O Brasil é doador e recipiente desse fundo, para capturar aí mais 30 milhões de dólares. A gente está também continuamente trabalhando com o empresariado brasileiro numa estratégia de alavancamento de recursos. A gente já tem aí algumas empresas apontando com a possibilidade
de estarem doando. Nossa meta é chegar até 20 milhões de dólares de captação no Brasil. A gente já tem algo garantido na casa de 5. Então, e quando é que o governo brasileiro vai assumir totalmente o programa, ou seja, com recursos próprios, a manutenção dessas unidades? Em 25 anos. Então, a nossa ideia é que esse fundo, ele dá um fôlego para os governos, tanto o governo federal quanto estadual. O interessante do Programa ARPA é que a gente trabalha nas 12 esferas, a gente trabalha com todos os estados da região amazônica, menos Roraima e Maranhão, que não têm unidades próprias na região amazônica que possam ser abraçados pelo programa. O programa trabalha com 5 categorias: parques nacionais e estaduais, reservas biológicas, estações ecológicas, reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável. Então, todos os estados, menos Maranhão e Roraima, não tem unidade. Mas eles não estão na Amazônia? Quer dizer, eles estão na Amazônia, mas eles não têm unidade de conservação que possam ser apoiadas pelo programa. E que tipo de unidades, então? Por que essas unidades nesses estados não se encaixam no perfil do programa? Elas não são da categoria adequada. Então, a gente só trabalha com essas 5 categorias de unidade de conservação. Okay. Seriam áreas de preservação permanente, outros tipos de unidades? Áreas, exatamente. Eles têm essas outras, mas a gente não apoia ainda. Então, nesse momento, a gente captura os recursos, vai aportar. Em 25 anos, a gente faz essa transição suave que garante que a gente faça um crescimento do aporte de recursos na casa aí de 2% a 3% ao ano, o que a gente entende que é bem adequado. 2% a 3% em termos de volume de aumento é uma coisa que assusta, porque é um valor relativo alto, mas em termos absolutos é pouco recurso que a gente precisa crescer. Então, a nossa ideia é não forçar a máquina pública, nem federal, nem estadual, para que ela possa capturar mais recursos junto ao orçamento. E, nesse meio tempo, as unidades funcionando completas, como o ARPA garante, a gente se aproxima com a sociedade, se aproxima com o legislativo, se aproxima com todos os braços da sociedade, para que a gente possa demonstrar o valor e o real impacto dessas unidades, tanto na conservação da biodiversidade, mas mais ainda no bem-estar das populações que estão associadas direta e indiretamente a elas, e convencer que a gente possa ter um aumento desse orçamento. Um dos elementos que a gente está usando agora é uma revisão no controle do programa. A gente tem um comitê do programa que rege o nosso dia a dia. Faz parte do comitê do programa agora o Ministério do Planejamento no governo federal. Eles nunca sentaram à mesa, sempre foi um comitê muito voltado para a área ambiental, com alguma participação de doadores, mas sempre muito fechado dentro da área ambiental. Então, seguindo a ordem da nossa ministra, a gente está saindo do gueto ambiental, se aproximando do restante da esplanada, e o primeiro passo de aproximação foi com o Ministério do Planejamento. Então, eles agora sentam com a gente à mesa para tomar as decisões. Bem, você falou que o programa começou em 2002, Exato. né? O que já foi feito até agora? Ou seja, quantas unidades de conservação foram criadas? E dê alguns nomes, alguns exemplos dessas unidades. Então, hoje a gente trabalha com 95 unidades de conservação. Uma unidade que é interessante colocar é o Parque Estadual de Chandless, no Acre. Chandless. O programa apoiou o processo de criação, o programa abraçou o processo de implementação, o parque comemora esse ano 10 anos de criação e 10 anos dentro do programa ARPA. Então, essa é uma unidade exemplo. Outras, o Parque Nacional do Juruena, por exemplo. Ele foi criado e abraçado pelo programa ARPA, hoje ele está em implementação pelo programa, com o apoio do programa ARPA. Recentemente, alguns ambientalistas expressaram preocupação com o fato de que parte dessa reserva de Juruena poderia ser considerada de utilidade pública, o que seria o primeiro passo para a desapropriação com vistas à construção de uma hidrelétrica, né? Isso é a preocupação do Ministério também? Não vai se concretizar? Então, a própria ministra já veio a público falar sobre isso daí. O que ocorreu foi, na verdade, uma declaração da EPE sobre o potencial hidráulico do Rio Tapajós como um todo, que já está sendo explorado, e nisso o Ministério do Meio Ambiente vem trabalhando com o Ministério de Minas e Energia ativamente, tanto é que submeteu propostas, aliás, o Presidente da República submeteu proposta de desafetação de algumas unidades, esse trabalho foi feito pelo Ministério do Meio Ambiente, para o Legislativo, que foram aprovadas. Nós temos 3 hidrelétricas hoje em licenciamento ali na calha do Tapajós, mas na região mais próxima, Itaituba. Na região mais nas cabeceiras do Rio Tapajós, que é onde está o Parque Nacional do Juruena, ainda está em discussão. Então, uma série de estudos tem que ser feitos e a gente tem que conseguir cotejar os interesses de ampliação da matriz energética brasileira, uma matriz energética que é de baixo carbono, com os interesses de conservação ambiental. Tá. Bem, aí voltando, você estava falando sobre as unidades de conservação, dando alguns exemplos, né? Nessas unidades de conservação, é possível, claro, o conceito é desenvolvimento sustentável. É permitido alguma exploração econômica, né, nessas unidades de conservação? Sim, aí é o interessante do nosso... O sistema de unidade de conservação brasileiro, ele tem algum diferencial com os sistemas do restante dos outros países, que é um sistema todo encapsulado em uma lei só.
Então, os vários países têm várias categorias de unidade de conservação, nós temos um sistema único que tenta operar como um sistema só. E aí, nesse sistema, você tem toda a gama de utilização ou não utilização de recursos naturais. Então, das unidades mais restritivas, reservas biológicas, por exemplo, a gente prioriza e somente autoriza pesquisas científicas, como determinado pelo próprio Congresso Nacional, como quando avançou com a lei do SNUC. Em estações ecológicas, idem, pesquisa científica e com alguma experimentação mais ousada, com alteração de algumas áreas. Já em parques nacionais, tem atividades de turismo e ecoturismo. Então, aí você já tem algum ganho, alguma exploração, algum acesso para a atividade econômica. Já nas reservas de desenvolvimento sustentável e reservas extrativistas, essas são focadas essencialmente para você garantir o manejo sustentável de recursos naturais, focando aí nas populações beneficiárias por elas. Não pode ter algum tipo de extrativismo, é isso? Tem. E a gente tem, por exemplo, a reserva extrativista, aliás, a RDS que a gente apoia no Amapá, que eu sempre troco o nome dela. Bom, a única reserva, a única unidade de conservação que a gente apoia, que é do estado do Amapá, é uma reserva de desenvolvimento sustentável, reserva extrativista, não troco agora o tempo inteiro, que a gente já vem apoiando bastante tempo no programa. Essa unidade, ela funciona tão bem que o nosso representante do estado do Amapá, o ponto focal do programa ARPA no estado do Amapá, que trabalha no governo do estado do Amapá, ele nasceu nessa reserva. Então, garante o acesso à população aos recursos naturais, manejado de maneira sustentável. Então, você já tem alguns anos de funcionamento da reserva, garantindo o território à população, garantindo o manejo adequado do recurso natural e gerando renda e bem-estar ao ponto que conseguiu garantir que o indivíduo daquela comunidade chegasse hoje a atuar como ponto focal do programa no estado do Amapá. Tá. Agora, qual é o estado onde se encontra o maior percentual, o maior número dessas unidades de conservação do ARPA? Bom, o governo federal tem 56 unidades no programa. O estado do Amazonas tem 20. E no Amazonas a gente tem a maior concentração de unidades apoiadas pelo programa ARPA. Amazonas e Pará, eles rivalizam em termos de número de unidades apoiadas pelo programa ARPA. Bem, embora também haja, ou seja, formalmente existam essas unidades de conservação, sempre há uma preocupação com a fiscalização efetiva, né? Dada a extensão da área, sempre uma dificuldade para o governo coibir a atividade ilegal nessas unidades, né? Como é que está essa interface do programa? O programa, um dos marcos referenciais do programa, o programa ele opera com alguns marcos referenciais, são os pontos de apoio que a gente apresenta para a unidade de conservação. Então, proteção é um deles. O maior aporte de recursos que a gente dá no programa é efetivamente para a manutenção das atividades de proteção e operacionalização geral da unidade. Mas o foco é sempre maior proteção. Essas unidades elas sofrem, como quase toda máquina pública sofre, mas as unidades de conservação sofrem mais ainda com questão de pessoal. Então você chega a ter aí 1, 2 pessoas para alguns milhões de hectares às vezes. A gente tem abordado, trabalhado com alternativas para fiscalização que são menos intensivas da gente. Então as operações que a gente consegue montar com o IBAMA, com a Polícia Federal, então, tanto no governo federal, o próprio Chico Mendes, que é o gestor das unidades, quanto no governo estaduais, operando aí com as companhias de polícia ambiental, a gente consegue montar operações de fiscalização para atacar pontos de detecção, por exemplo, de desmatamento, que são detectados de maneira remota, que é o trabalho que a gente faz há muito tempo já de detecção de desmatamento por satélite. Então, a gente tem várias estratégias e o ARPA entra dando o apoio com a necessidade de recurso para um custeio rápido, custeio emergencial, para que você possa mobilizar as equipes e chegar a campo. Então, o ARPA ele entra suplementando o orçamento que o próprio órgão gestor já tem, para que ele possa fazer o a mais que ele precisa para garantir uma maior proteção da unidade. Isso foi tão importante nos últimos anos que a gente consegue verificar quando o Chico Mendes aplicou, tanto o Chico Mendes quanto os estados do Amazonas aplicaram uma ferramenta de monitoramento da efetividade da gestão dessas unidades, a gente conseguiu verificar que as unidades apoiadas pelo programa ARPA têm uma efetividade de gestão maior do que aquelas que não recebem apoio do programa. Bem, existe uma notícia muito recente, né, que vem da Alemanha, num fórum da União dos Cientistas Preocupados, né? Essa entidade elogiou o Brasil pelos esforços, pela significativa redução no desmatamento da Amazônia e na significativa contribuição para a redução das emissões causadoras do aquecimento global, né? Queria que você comentasse isso, enfim, e como se conseguiu, ou seja, o ARPA é com certeza um instrumento para que esse resultado fosse alcançado. Mas eu queria um comentário seu sobre isso. Então,
criação de unidade de conservação é uma das ferramentas que a gente usa dentro das estratégias de prevenção e combate ao desmatamento da Amazônia para garantir a retração da pressão de desmatamento. Então, tem uma série de estudos, inclusive, demonstrando que uma vez criada a unidade de conservação, ela reduz significativamente o desmatamento. Isso pelo simples ato de declarar aquela unidade naquele pedaço de território como uma unidade de conservação. Quando você consegue entrar ainda com apoio efetivo para você entrar com equipes em campo e manter aquela atividade, ter atividade de proteção e fiscalização e garantir a presença no campo, aí você reduz mais ainda esse desmatamento. E aí você tem um efeito, inclusive, para fora das unidades de conservação. O ARPA, e aí o próprio governo federal fez isso como estratégia, criou uma série de unidades de conservação. Os governos estaduais fizeram a mesma coisa, exatamente em cima do arco do desmatamento. Se a gente pudesse mostrar no mapa, você vê que é bem interessante. A pressão de desmatamento ali vindo do Pará, ali no Mato Grosso, ela está toda hoje encontrando uma barreira de unidade de conservação, alguns pontos, inclusive, já saltando essas unidades e entrando em outras áreas. Por isso a gente mantém essa estratégia de tentar avançar com a criação de áreas, para que a gente possa regular o uso do território, trabalhando sempre com o setor produtivo, para que a gente não inviabilize a atividade produtiva alguma, mas mantendo a biodiversidade. E aí é importante falar assim, o Brasil foi realmente o campeão da redução de emissões. A gente bateu todas as metas que foram estabelecidas voluntariamente pelo país na Convenção de Clima. E o Brasil é o único país no mundo que tem condições hoje, tanto de organização social, condições econômicas, de abraçar, com o apoio desses doadores, uma estratégia tão ambiciosa de conservação e ter hoje o maior programa de conservação de floresta tropical do mundo. Então, a gente tem um sistema vasto na Amazônia de conservação e, nesse sistema, 60 milhões de hectares, ou seja, 15% da Amazônia, a gente tem garantia de que eles estão sendo efetivamente manejados. O setor produtivo e a sociedade, de uma maneira geral, tem contribuído também para a redução do desmatamento da Amazônia? Existe uma série de arranjos que o Ministério faz, aí já no contexto do plano de prevenção e combate ao desmatamento, de outra secretaria, mas a gente trabalha no Ministério, acompanha o esforço que eles vêm trabalhando em várias regiões aí na BR-163, inclusive com apoio de doadores, ali na BR-163, ali na região de São Félix do Xingu. Então, o Ministério avança bem na relação com o setor produtivo para implementar hoje o CAR, que é a novidade que a gente tem aí em decorrência do estabelecimento do novo Código Florestal, mas antes mesmo disso, tentando trabalhar melhores práticas, recuperação de área degradada, melhor desenho da paisagem, melhor aproveitamento das propriedades, para que a gente possa ter um ganho de produtividade, ganho de bem-estar para a sociedade, com menor impacto no meio ambiente. Então, em várias regiões, a gente conseguiu, de fato, estabelecer parcerias. Tem municípios modelos, como Paragominas, que depois de ter um boom de desmatamento hoje, tem avançado, inclusive, com a recuperação de área degradada. Tudo isso dentro do contexto de políticas montadas pelo governo federal, governo estadual, em parceria com os governos municipais, para reduzir o desmatamento. E é assim que a gente conseguiu chegar na redução drástica do desmatamento e, portanto, das emissões de gases de efeito estufa, que foram voluntariamente assumidos pelo país. Existe uma questão aí com relação ao desmatamento, principalmente a detecção do desmatamento, e recentemente houve uma queda nos alertas de incêndio, né, de queimadas captadas pelo INPE, né? Mas me parece que há uma restrição que esse satélite, devido às nuvens que encobrem a região, os incêndios, ele só capta os incêndios o desmatamento em áreas superiores a 25 hectares, né? Em áreas menores, e que parece que também é um número significativo, esse satélite não detecta o desmatamento em áreas menores do que 25 hectares. Isso não é um problema? Isso é um problema constante. Então, é bem interessante. Eu trabalhei um tempo no IBAMA antes de trabalhar no Instituto Chico Mendes, antes de trabalhar no Ministério, eu trabalhei no IBAMA, e era bem interessante acompanhar a dinâmica da fiscalização, que é sempre uma dinâmica de adaptação, como você tem muito na relação predador-presa. Então, você apresenta uma estratégia para controle, e rapidamente o agente que está lá cometendo ilícito, ele se adapta e foge daquela estratégia de controle, a ponto de ele saber que horas que o satélite passa, saber um período em que você tem cobertura maior de nuvens e você perde eficiência da detecção por satélite. O IBAMA avançou num programa com detecção por radar e não mais por magiamento, e aí pegam desmatamentos mesmo na época que você tem cobertura de nuvens, uma área que você não pegaria. Aí ele adapta, ele começa a fazer o corte seletivo de madeira, então, em vez de você desmatar áreas inteiras da floresta para levar a madeira embora, ele entra e leva só aquelas espécies que têm algum valor comercial. Então, é sempre essa disputa. A ideia que o Ministério vem trabalhando agora é que o desmatamento está chegando quase num ponto, numa taxa basal,
e que é inevitável, ele deve evoluir nisso daí até que você consolide a paisagem, como está disposto no Código Florestal e como você tem no ordenamento, aí, tanto por unidade de conservação como por zoneamento ecológico econômico. Ele vai chegar no ponto ele deveria parar. Para que ele possa chegar nesse ponto de maneira redonda, sustentável, sem comprometer a economia, sem comprometer o bem-estar da população, o Ministério vem tentando avançar no discurso da economia verde. Então, tentando, de fato, envolver os outros setores da sociedade e trazer a economia verde. Então, avançando com as florestas nacionais e com as terras públicas na Amazônia, para que a gente possa ter concessão florestal e ter uma economia vinculada ali ao manejo sustentável de recurso natural, mas dando escala para que você possa atrair a população. Então, tentando atacar esse tipo de ferramenta para que você possa superar o desafio do desmatamento ilegal, da retirada de madeira ilegal, que você nunca vai conseguir chegar ao zero. Você só consegue chegar ao zero se você realmente estabilizar a economia da região, estabilizar a sociedade da região, trazendo valor para a floresta. E a ideia do Ministério, inclusive o ARPA, da forma que ele está hoje, foi outra alteração que a gente trouxe para o programa, ele hoje cobre só essas 5 unidades com o mecanismo de financiamento que a gente tem, que é o Fundo de Transição. Com o tempo, a nossa ideia é avançar com outras formas de financiamento que a gente possa entrar, por exemplo, nas florestas nacionais e nas terras públicas na Amazônia com o manejo florestal, para fomentar o manejo florestal e você possa atrair hoje a população que está atuando no ilícito, no desmatamento, que ela venha trabalhar no manejo florestal sustentável, regulado, legalizado, redondo e atender a demanda por madeira, que é 80% da madeira legal que sai da Amazônia, ela atende ao próprio mercado nacional. Então a demanda existe, o que a gente precisa fazer é melhorar um pouquinho mais o controle e, de fato, abrir a economia florestal na Amazônia. E a ideia é que o Programa possa, no futuro, contribuir com isso daí, abraçando outras categorias como florestas nacionais e florestas públicas, com a lógica do programa, que é sempre aportando recursos com metas claras, específicas. Então, é forçando um planejamento, uma gestão por resultado aí nas unidades de conservação e na área ambiental. Estamos chegando ao final da entrevista. Eu quero agradecer a sua presença aqui, desejar sucesso e esperamos tê-lo em outras oportunidades aqui no Cidadania. Sempre que precisar, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui apresentando o trabalho do Ministério do Meio Ambiente. Obrigado. O Cidadania conversou com Sérgio Colasso, coordenador do ARPA, Programa de Áreas Protegidas da Amazônia. Se tiver críticas e sugestões, ligue para 0800 61 22 11 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse mesmo endereço, você pode baixar qualquer programa da TV Senado. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.